Ansiedade, a gente vê aí, todo mundo está com problemas de ansiedade que trazem outras consequências. Já falei isso outras vezes aqui, tomar muito cuidado com a rede social que traz isso, né? O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, né? Então ele usa artifícios, e os principais artifícios são sutis, que são as distrações. E campeão de venda na distração é a rede social. Então é só um alerta, né? Então nós estamos falando de ansiedade. Pega a palavra de Deus, que é o manual da vida. Deus escreveu, essa é a verdade. Não tem como negar a verdade. Tudo para ser uma verdade precisa de duas coisas: testemunho e prova. Não tem nada no mundo, na vida, que tenha mais testemunhos, mais provas da existência e da obra redentora de Jesus. Amém? Amém. Bíblia é a palavra de Deus, todo mundo sabe, ele vai tratar de todos os assuntos. A palavra de Deus é tão completa e tão atemporal que ela vai tratar de finanças, vai tratar de cura, de doença das enfermidades, estratégias de guerra, de qualquer assunto que estiver te incomodando. Pode ir lá na Bíblia. É lógico que você não vai ser preciso inicialmente, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo como solucionar situações específicas através da palavra de Deus. Então, nesse início, falando agora para Mateus e para os novos na fé, nada como vir à igreja onde tem pessoas capacitadas com tempo de Bíblia que facilitam demais nosso entendimento. Quantas coisas o pastor Mário já falou aqui, apesar de eu já ter lido a Bíblia mais de uma vez, que ele fala um detalhe que me acrescenta. Pastor Domingos tem a sua experiência e ele às vezes manda uma mensagem pelo telefone e fala: opa, vamos prestar atenção nessa turma. Então, a fé vem pelo ouvir, a palavra fala, vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente ouve quando a gente lê a palavra em voz alta, mas nada melhor que você vir para um lugar, a Igreja Batista dessa Vaz, para escutar pessoas experientes do conhecimento da palavra, né? Amém? Amém. Então nós encontramos direção para tudo na palavra de Deus. João 8,32 já fala: se conhecerei a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará de um monte de sofisma, de forma de pensamentos que a gente acha que são certos, né? Mas essa verdade aqui pode fazer muita coisa, né? Então, eu queria, e assim, a falta desse, a palavra de Deus fala em Oséias 4,6, né? O povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento é da palavra de Deus. Então, é necessário que a gente venha mergulhar nesse livro, estar em contato com aquilo que Deus quer para nós, né? Então, eu procurei até o significado pleno da palavra ansiedade, que ela vai trazer assim, uma luz para o que significa essa palavra, né? Que tanto está incomodando, tanto está atrapalhando a igreja. O que é? É uma reação natural do corpo relacionada à preocupação e ao medo. Quando você vê essa palavra medo, automaticamente a gente vê. A Bíblia fala sobre medo 366 vezes, um dia para cada dia do ano. Fala 366 para o ano bissexto, né, pastor Mário? Então, falando: não temas, não temas. Eu aprendi com ele aqui, uma vez ele falou isso, né, pastor? Mas aí você vê, você vai alimentando e um dia você pode usar aquilo que você aprendeu de pessoas experientes, professor, né? Então, é uma reação natural do corpo relacionada à preocupação e ao medo. Chega a se tornar condição psicológica quando, em excesso, começa a atrapalhar a rotina, levando a crise que pode fazer o quê? Pode paralisar. E para. A gente vê ansiedade em excesso para. Eu conheço gente que para de respirar. Falta ar. Olha o nível que essa ansiedade pode levar. E o que é ansiedade também? Se você pensar, o que é aquilo mais importante que viver para Deus e viver
consciência de quem somos em Cristo Jesus. O que isso traz? É a paz. A paz é o quê? Exatamente o contrário da ansiedade. Que a paz é independente do que está acontecendo na sua vida, você tem fé em Cristo Jesus, na obra que Ele fez, aquilo, você aprofundando, você vai entender o que você pode fazer. Então, se a gente não entender essa nossa posição do Cristo, né, a gente vai perecer. Então, por isso que a gente precisa conhecer, precisa entender. E para isso, né, eu queria citar, né, eu queria que vocês abrissem a palavra em primeira. Por que fala de ansiedade na Bíblia e o que devemos fazer com ela? Vamos ver a 1 Pedro 5,7 primeiramente, só para dar uma ilustrada, né, naquilo que esse assunto é dito. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. Quem encontrou? A gente vai falar. Quem encontrar? Amém? Então eu vou ler até um versículo antes para contextualizar o 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ele vai te exaltar no tempo devido. Humilhem-se. Em outra parte, a Bíblia fala que Deus abomina o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, é uma direção. Se sempre a Bíblia vai estar repetindo aquilo que Deus quer, a direção que Ele quer, humilhando debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido. Humilhar, gente, não é... O sentido aqui é se entregar, ser dependente do Senhor. Então, no versículo 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Em Mateus 8,20 ele ainda vai falar, Ele tem cuidado de vós, mas Ele te dá uma certeza, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, Ele vai estar com a gente, mas só um momento, todo momento, até o fim dos tempos. Isso é uma promessa, a promessa de Deus, Ele não volta atrás. Amém? Ele não pode voltar atrás, porque a palavra dele é a verdade. E a palavra do inimigo, né, é João 8,40, quando fala. Mas a mentira é quem? Satanás. Então, um é a verdade, o outro é a mentira. É o oposto. Um problema é a ansiedade, que pode ser, inclusive, falta de fé. E o contrário disso é a paz. Né? Então, Filipenses 4,6 também, vamos ver o que ele está falando. Carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele vai estar, a palavra do Senhor vai estar novamente, você vê que a palavra vai falando sobre os mesmos assuntos. Ah, eu não peguei aqui, ele vai falar de novo, para ver, olha como é que o assunto, que a Bíblia é atemporal, nós estamos vivendo o máximo de ansiedade hoje, e ele já está falando sobre o mesmo assunto, ele vai falar sobre esse assunto, só estou citando algumas situações, algumas citações bíblicas para falar da mesma coisa. Então, no versículo 6, a palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Amém? Amém. Então, se você tem algum tipo de preocupação, entregue a Deus. Oração e súplica. Eu sei, eu vivo isso e sei, independente da situação que cada um se encontra, que seja no relacionamento, que seja um problema com o filho, que seja um problema na justiça, que seja uma enfermidade, entregue a Deus. E para isso a gente precisa entender aonde nós estamos em Cristo. Queria citar só mais uma palavra falando sobre a ansiedade, que é bem conhecida de todos aqui, mas vale a pena a gente dar uma passadinha. Mateus 6, 25, versículo, a partir do versículo 25, Mateus 6. Aí, ó, Mateus, é tudo para você mesmo, hein? Mateus aqui tá, né? Mateus 6, 25. Mateus 6, versículo 25, a partir do 25, vamos lá. Preocupações da vida. Olha só, um trecho para falar sobre as preocupações da vida.
Versículo 25, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe, no versículo 26, observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês, nós não temos mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não tecem. Contudo eu digo, nem Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos, inclusive, até o Elon Musk não viu, é ele mesmo. Em todo o seu esplendor, ele não vestiu como os lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã vai lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Está vendo? Quando eu falei de fé, a ansiedade, a falta de fé também, e falta de conhecimento, que a falta de conhecimento nos faz perecer, a falta de fé também. Homens de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial que vocês precisam, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É evidente que nós precisamos de todas essas coisas, né? O problema não é querer essas coisas, o problema é preocupar o tempo inteiro ao ponto de ficar doente. Então, por fim, no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia seu próprio mal. Amém? A pastora bem disse agora há pouco, né? Tem gente que está morrendo aí porque Jesus está voltando. Todo lugar que a gente vai, toda igreja que a gente vai, o que a gente escuta? A gente sabe que estamos no final dos tempos. E tem gente que está ou irresponsavelmente, fala, eu vou viver minha vida porque Jesus está voltando, tem pouco tempo. Irresponsavelmente aquele que se desespera e fala assim, e trava. Já que ele está voltando, o que eu vou fazer? Para que eu vou continuar trabalhando se ele já está voltando? Não. A gente tem que estar pronto a tempo e a fora de tempo para qualquer situação. Ele vem de repente. A palavra diz como um ladrão, quer dizer não como um ladrão que rouba, mas um ladrão que vem de repente. E a gente tem que estar só vivendo cada dia sem se preocupar com amanhã, mas fazendo o seu melhor hoje, não deixa para amanhã. Fazer um convite para o irmão para vir até a igreja, porque se ele não escutar, não entender e não entregar a vida a Jesus, o melhor de tudo, que é a vida eterna, que é fato, ele não vai ter esse acesso. É por isso que a gente tem que se preocupar com essa garantia, a gente tem que entender, inclusive, que a ansiedade, se ela é uma enfermidade emocional que pode trazer reflexo no físico, nós sabemos também que o nosso Senhor pode curar. Amém. Essa ansiedade, se ela é uma enfermidade, se ela atua também no físico, nós podemos sim ser curados pela fé. Hebreus 11:6 já bem diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém aqui, se você está aqui nessa igreja hoje, você veio, está aqui investindo o seu tempo, você não está gastando, você está investindo tempo aqui. Você tem, é porque você tem fé. Deus está falando. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a grande maioria dos milagres, principalmente de cura, já que nós estamos, o assunto é enfermidade, a grande maioria dos milagres que foram feitos com a presença de Jesus, ele mesmo dizia, a sua fé te curou. Então não tem como a gente ser curado. A pastora estava falando aqui, né? A gente não tem como ser curado se a gente não crer naquele que vai te curar, né? Então, a gente precisa entender aonde nós estamos em Cristo Jesus,
eu vou citar parte da Bíblia em Efésios, no capítulo 1, que vai te dar uma noção, vai te dar uma luz do que nós podemos, aonde nós estamos crendo em Cristo, entregando a vida para Cristo, né? E o que significa a obra redentora de Cristo. Porque a Bíblia basicamente se resume na criação. Todo mundo sabe que Deus criou o mundo, veio a queda, entrou o pecado. Jesus veio para nos colocar no lugar perfeito novamente, para que a partir daí nós seremos resgatados e um dia viveremos na glória do Senhor para a vida eterna. Então, a carta aos Efésios, eu vou ler a partir do capítulo 1, a partir do versículo 3, para vocês entenderem um pouco, né? Sei que muitos já sabem, mas aqui fica tão nítido a obra redentora de Jesus e fica fácil a gente entender com pouca coisa o que significa isso tudo que eu estou falando aqui. Então, vamos lá, a partir do versículo 3, Efésios capítulo 1, as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito, essa carta para a igreja de Efésios, né? Mas ela se aplica aos dias de hoje, né? Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Guardou? São todas. Aonde que elas estão? Nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se você está nessa igreja hoje é porque de alguma forma Ele te atraiu. Senão você não estava aqui. Amém? Amém. Então, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Enfim, nós temos no versículo 7 a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Amém? Todos nós temos um propósito. Na sua intimidade com a palavra e com o Espírito Santo, entregamos na vida a Cristo, e nesse momento você recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é o X da questão, gente. Esse Espírito Santo que pode habitar, que pode, caso vocês, quem não ainda aceitou Jesus, Ele vem e te dá toda a estratégia. Ele faz tudo. No momento de indecisão, Ele te dá a direção. No momento de incerteza, Ele pode até não falar nada. Quer dizer, fica quietinho, aguarda, que Ele está trabalhando. Amém? Então, no versículo 10, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenos na dispensação da plenitude dos tempos. Neles também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da tua vontade. Mas aonde eu quero chegar, aqui ainda no capítulo 1, só para a gente dar uma talhada aqui, o tempo é pouco, mais para frente no versículo 18, capítulo 1, versículo 18, a abordagem aqui são ações de graças e oração. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, nas riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a tensão da sua poderosa força. Esse poder, Ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, aonde muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então, essa entrega e essa posição nossa em Cristo Jesus nos leva a estar
exatamente onde. Se estamos em Cristo, nós estamos com Ele, e Ele está sentado à direita do Pai, aonde todas as bênçãos espirituais já foram derramadas. Amém? Então nós temos acesso a tudo isso quando a gente crê e entrega a nossa vida a Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim você vê que a posição estando em Cristo, a gente está, Ele está e a gente estando nele, nós estamos acima de todo o poder e domínio das trevas. Ele nos transportou do império das trevas. Nesse momento, quando você aceita Jesus, para o reino de Deus. Então, vou finalizar aqui na Nova Vida em Cristo, no capítulo 2, em Efésios também, um pouquinho mais adiante. Olha o que ele fala sobre a gente. É grave como é que é a nossa situação antes de Cristo. Vocês estavam como? Estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguia a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedora da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos com Cristo, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Então, pela graça, o que é a graça? Favor imerecido. Vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que é exatamente o mesmo lugar onde todas as bênçãos foram derramadas. Amém? Vamos dar glória a Deus. Então, Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, aqui está falando, dando um resumo da obra da redenção, gente. Olha, dois capítulos da Bíblia já aborda um tanto de assunto. Aonde nós estamos, se a gente está à direita do Pai, a gente está acima de todo o poder das trevas, a gente não tem. Como eu citei em João 10:10, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E ele veio mesmo. Ele veio, ninguém falar assim, porque Deus está permitindo a doença. Não existe essa. Deus não coloca doença em ninguém. Falar que Deus pôs uma doença, isso não é. Não podemos falar isso, podemos, pastor Mário? Porque Ele pôs uma doença, Ele não trabalha com as mesmas armas de Satanás. Ele não pode trabalhar com as mesmas armas de Satanás. E a gente tendo acesso a esse lugar, que é um lugar perfeito, né? Nós não podemos aceitar nada que seja a paz, a plenitude, a saúde, tudo que Ele... Vamos ter aflição? Vamos. Ele mesmo falou, mas tem um ano, eu venci o mundo. Nós podemos. Redenção, para finalizar, redenção por meio de Cristo, que eu acabei de ler, é a coisa mais importante da Bíblia. Significado de redenção, ato ou efeito de redimir, significa libertação, reabilitação, reparo e salvação, que no nosso caso é para a vida eterna. Você é salvo para a vida eterna. Gente, isso aqui é desse tamanhozinho, essa vida nossa é isso tão curta. Você pensar num corpo glorificado, a gente vai se reconhecer, e assim a palavra de Deus fala, e viver para a eternidade. Ou você pode estar lá no Hades queimando para a vida eterna também. Então é por isso que a gente precisa cumprir o ID, precisa falar, não só pregar o Evangelho, porque a igreja está fazendo parte do ID, que é pregar o Evangelho. Mas essa nossa igreja, ela faz além, não é além, faz o que falar, porque tem muita gente que só está pregando. Mas nós precisamos, além de pregar o Evangelho, libertar os cativos. Amém. Dar vista aos céus, curar os enfermos. E aqui, nessa igreja, hoje é o dia de falar sobre isso, né? Porque não só hoje, todos os dias, mas aqui tem acontecido, a gente tem vivenciado milagres nessa congregação. A obra de Deus, a redenção, todos podemos fazer isso, porque não é porque
porque a gente quer, é porque isso é uma ordem autorizada pelo próprio Jesus, né? Ele mesmo falou. Ele falou. Lê pra gente aí, pastor Mário, lê João 14, versículo 14, a partir do versículo, João capítulo 14, versículo 12 e 13. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. Gente, olha que beleza. A partir do 12, vamos lá, lê a partir do 11, né? Creio em mim quando digo que estou no Pai, o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Pastor Mário acabou de ler algo que a gente deveria dar uma glória a Deus, porque olha o que ele nos deu, olha o que Jesus está falando. Aquele que crê em mim fará obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essa, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Amém. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. E o que vocês pedirem, só para a gente finalizar. Versículo 14, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É lógico que pedir algo em nome de Jesus, você vai ter o discernimento de subir para saber o que você pede. Você vai pedir, normalmente, uma chave, pede para o outro, igual a gente acabou de orar pelos necessitados no Rio Grande do Sul. Essa oração é uma oração que tem poder. Pede para o outro, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como a gente fez. Ore para o outro, cumpre o ID, faça essas coisas, o resto ele está cuidando, né? Até quando a palavra diz que até quando a gente está dormindo, ele está trabalhando. Você trabalha, né? Glória a Deus. O inimigo trabalha também. Se tem algo que nós possamos aprender com Satanás, tem alguma lição que a gente pode aprender que vale o olhar, é porque ele é um derrotado. Ele tem a certeza que é um derrotado, que a obra na cruz, ele despojou toda a potestade, todo o principado, pisou na cabeça da serpente, acabou, ele é derrotado. Diferente disso, vai verificar a sua fé. Ele já fez isso, ele sabe que Jesus fez isso. E ele, sabendo que é um derrotado, ele não desiste. Isso aí é a única coisa que pode aprender com Satanás. Não desista, continue buscando a sua cura, o seu sonho. Não é na hora que você quer. Deus é perfeito, Ele vai liberar aquilo que você precisa na hora exata. Por que é na hora exata? A palavra também fala. Nós que somos maus, se o seu filho te pedir um pão, você vai dar para ele uma pedra? Não. Se o seu filho te pedir um peixe, você vai dar para ele um escorpião? Não. Até vocês são maus, conseguem dar coisas boas aos seus filhos, né? Imagina eu, todo poderoso, ele sabe o momento certo. Muitas vezes a bênção, ou a cura, ou qualquer bênção fora de hora pode ser maldição. E tudo é para a honra e glória dele. Amém? Amém. Por fim, para estarmos, gente, nessa condição, só basta uma coisa tão simples, tão simples. Para mim, é uma das coisas mais importantes que está escrito na Bíblia. Romanos 10, 9. Para você ter esse estrategista, esse direcionador da sua vida, que vai ser bênção para tudo, porque o Espírito de Deus habitando em você. Como eu expliquei, o Espírito Santo ele pode habitar em você no momento que você aceita Jesus. A partir daí a coisa muda. Essa intimidade vai diminuir demais as possibilidades de erro, vai diminuir demais essas questões de ansiedade. Amém? Então eu queria ler Romanos 10, 9. Quem tiver a sua Bíblia, muitos já sabem que essa é uma direção simples e muito importante, que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Basta você querer, basta você crer,
É lógico que essa mensagem toda, esse aqui, gente, a Bíblia é parte de uma direção da magnitude, da grandeza do Senhor. Não dá para colocar o que Ele é dentro da Bíblia, mas a Bíblia já dá de muita direção. Então, quando essa palavra de uma verdade está falando em relação a confessar, se isso tudo que foi dito aqui realmente você crê, faça essa oração. Eu convido a igreja a ficar de pé, porque eu quero orar agora em cima dessa palavra que foi ministrada aqui essa tarde. Amém? Curve suas cabeças, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Repita comigo, igreja: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confesso nessa tarde, que creio no que foi dito. Creio ser Jesus meu Senhor e Salvador. Eu abro a porta do meu coração, entrego a minha vida, sem reservas, para a partir de hoje, ser guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, vamos impor as mãos, pastor. Por favor, pastor Mário. Eu vou pedir para você fazer essa oração. Por favor, faça oração para ele, pela vida, pela família dele. De canal de bênção, onde ele for, na vida, na família, no trabalho, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o nome do Senhor nessa noite. Bendito sejas tu. Glorificado seja o nome do Senhor nessa tarde. Que tudo aquilo que falamos, ouvimos, cantamos, que possa subir como incensos agradáveis das tuas narinas, que desça em forma de cura, de restauração, de libertação na vida do teu filho Mateus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos para que essa palavra crie raízes profundas na vida do Mateus. Aleluia. Para que a vida dele não seja mais a mesma. Sim, Deus. E que ele seja um instrumento do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. E nesse momento, meu Pai, eu rejeito toda a retaliação espiritual na sua vida, na sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos e repreendemos toda retaliação que tiver ou tentando na vida do Mateus. Sede com ele, que o Espírito do Senhor nessa tarde brote o seu renovo dentro dele, para que a vida dele não seja mais a mesma, e que ele seja o canal da manifestação do teu poder. É o que nós oramos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Graças a Deus. Mateus, só mais um segundo, você faz uma oração comigo? Glória a Deus. O Fernando e eu, se com a boca nós confessamos, nós recebemos a salvação. E no coração nós cremos para a justiça. Glória a Deus. Então, Mateus vai repetir comigo. Então, Mateus, Glória a Deus. Senhor Deus, Senhor Deus, eu confesso, em nome de Jesus, Jesus, como meu único Senhor como único Senhor e Salvador. e Salvador, Escreve o meu nome escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida, Eu te recebo e te recebo, para sempre assim, no meu coração.